Ô BAP, tá aí nas suas mãos. Você não falou que ninguém vai fazer contratação maior do que a do Flamengo? Compra o Paquetá. Esse desejo de investir muito e transformar o Flamengo num clube dominante do ponto de vista financeiro e esportivo aqui nessa região do mundo. E no Flamengo toda hora, porque tem tudo a ver, né? Gerson, até o Spindle tá lá no Cruzeiro. Mas o Flamengo continua com aquele olhar atento ao moço aqui, né? Continua com o olhar atento aqui no moço. Joga bem. Ao Paquetá, joga bem. E o seguinte, hein? Vai ter uma reunião. É isso aí, ó. Tá aí o nosso Bruno Andrade aí, ó. Você quer ver mais do Bruno Andrade? De manhã, fala a fonte. O Bruno Andrade, André Hernan, com o Bruno Vicari, que tá de férias, mas vai voltar logo logo, com o Felipe Silva. Aqui, ó. O West Ham chama acionistas para debater venda de Paquetá para o Flamengo. Vai ter uma conversa. Tá lá no espn.com.br. A história é o seguinte: discutir uma eventual redução no valor de mercado do meio-campista Lucas Paquetá. Os caras vão conversar sobre uma possível redução. Porque a história é que o Flamengo batia lá nos 40, né? Eles querem 50. O Flamengo batia nos 40, o West Ham não queria vender. O Nuno Espírito Santo, a expectativa dele é contar com o jogador pelo menos até o meio do ano, porque o West Ham está numa situação de briga contra o rebaixamento. Ele entende que ter o Paquetá é fundamental para que o West Ham consiga brigar, fugir desse rebaixamento, né? Mas os acionistas vão se reunir. E, de repente, eles podem chegar à conclusão que a venda vale a pena. No momento, Ozinho, que o Flamengo tentou o Caio Jorge e não conseguiu. Aí o Cruzeiro vai dessa tacada, compra o Gerson. Ter o Lucas Paquetá é aquela resposta para o mercado que o BAP, inclusive, falou em reunião no final do ano. Falou, ó, ninguém vai gastar mais do que o Flamengo em janela de transferência. A gente não vai permitir que isso aconteça. Vou responder com uma letra plagiando o meu querido Oswaldo Pascoal, que está nos assistindo. Um beijo, Pascoalzinho. Te amo, Pascoalzinho. 2 meses de... É isso aí. Que contratação. Vovozinho, ele me mandou mensagem aqui com uma foto. Ele tá na praia de Cambaba. Fazendo... então eu não quero essa foto não, obrigado. Ele tá fazendo, ele tá fazendo uma cura lá, massagem com pedras quentes, tudo pra voltar. Sabe por quê? Porque ele quer estar bem do gogó pra gritar incomparável. Porque aí vai ficar difícil, hein? Eu tô imaginando, se chega o Paquetá... Eu estou imaginando... Meu Deus. Eu tô imaginando. Chegou o Paquetá. Pascoal chega no programa. O que ele vai falar? Pode botar aí o que ele vai falar. O que ele vai falar? O que ele vai falar, produção? Incomparável! Pode colocar mais uns 50 As aí. Se vier o Paquetá, ele vai ser 20 minutos só de incomparável. Não, maravilhoso, maravilhoso. É uma grande resposta, né? Se o torcedor tá chateado, que o Gerson foi ingrato, isso, aquilo, acho que assim, o Flamengo não baixou a multa, surgiu uma oportunidade, o cara pensou na parte financeira, mesmo o Zinho achando que foi uma escolha errada dele, mas é ele que tem que decidir a vida dele, a parte financeira. Também não acho que tem que botar na conta do pai dele. O pai dele é um empresário, é o cara que está vendo as propostas, está vendo a parte financeira. Ó, filho, tem isso aqui, cara. Os caras vão pagar 4 vezes mais que você ganha aqui. Pô, os caras baixaram a multa, não estão dando um aumento que para você permanecer. Já não vamos para a Rússia? Tá bom, BAP, eu não vou para a Rússia. Essa proposta aqui, os caras estão me pagando 4 vezes mais. Tu aumenta 2 vezes mais aqui para mim o salário e faz o contrato do tempo que eu ia fazer lá? É conversa, é acordo. Volto a dizer, não faria o caminho que o Gerson fez, mas não acho que está errado ele ter feito essa escolha, porque é os dois lados. A diretoria atual do Flamengo também não fez o esforço para a permanência dele. Se não baixa a multa, não venderia, porque os caras não iam pagar 100 milhões de euros. Então, a grande resposta, BAP, está aí nas suas mãos. Você não falou que ninguém vai fazer contratação maior do que a do Flamengo? Compra o Paquetá. Acabou. A torcida do Flamengo vai ficar quietinha, vai falar, bater palma, Paquetá! Pronto, Paquetá vai chegar. Quer jogar onde, Paquetá? Quer jogar pela direita? Joga. Quer jogar pela esquerda? Joga. Quer jogar como segundo homem no meio campo? Joga.
Só não vai jogar na do Arrascaeta, mas dá pra jogar os dois juntos. Dá pra jogar na do Arrascaeta quando o Arrascaeta não jogar. Ainda vira essa opçãozinho. Ainda vira essa opção, né? Sem dúvida. Foi suspenso. Muito obrigado. Por cartão. A gente não falou de versátil? Não falou que o Gerson é versátil? O Paquetá também, versatilidade total. Mas, genial, porque tem fã de esporte aqui falando justamente isso, ó. Paquetá sim é o Coringa da nação. Aí, ó, o Ricardo dizendo aqui, Ricardo Santana, abrindo mão de propostas para voltar pro Flamengo. Esse sim tem consideração. Aí, ó, o homem tá empolgado, hein? Não, eu tô só imaginando, nem comparar. Tá ensaiando lá, Zinho. Tá ensaiando já, Bobozinho. Já tá gritando, vai chegar aqui, vai chegar antes dele, incomparável. Eu vou gritar com ele. Se o Paquetá vier... Pascoal, se o Paquetá vier, eu vou gritar junto com você. Aí eu vou entrar no teu time. Tem certeza disso? Tem. Esse vai empolgar, hein? Cara, você imaginou? Cara, é que assim, claro, a gente tá falando desse assunto desde de ontem e tal, mas... Você quer formar do meio pra frente, Flamengo? Cara, você continua pensando, você fala, pai do céu, olha o Flamengo com o Paquetá. Tem gente que acha que o Paquetá é enganação e tal, vai só reforçar o elenco. Gente, o Paquetá, cara, ele vai dar um toque nesse meio campo do Flamengo. Mas fala aí, vai, fala. Eu tô imaginando o Flamengo com o Paquetá, que coisa absurda. O Flamengo já tá no patamar mais alto de elenco da América do Sul. Perfeito? Se ele traz o Paquetá, você já consegue sonhar com coisas maiores ainda. O Flamengo ano passado, ele foi para os pênaltis com o Paris Saint-Germain, ele foi quase campeão do mundo, o Flamengo, intercontinental. Eu já falei que aquilo para mim é mundial também, acabou o papo. Quase foi campeão do mundo. Rapaz, com Paquetá, sabe? Aquele toque a mais. E tenho certeza que virão outras contratações, tá? Esse elenco recheado. O Flamengo começa a transformar essa possibilidade não só num sonho, mas em algo mais real. Tô falando sério pra você. Não, do meio pra frente, William. Pulgar, Jorginho, Paquetá, Arrascaeta. E lá na frente pode ser Carrascal, Bruno Henrique e Pedro. Sim. Cara, tirando a defesa do Flamengo, né, que o torcedor já conhece, confia muito bem, o Rossi no gol, é um time dos sonhos. Isso daí... Tá chegando o Vitão também? Então mais um reforço ali, já chegou. Mas é um time dos sonhos, é normal e natural que o torcedor rubro-negro esteja empolgado e faça fé, assim como o Zinho, né, pela contratação do Paquetá, porque muita gente tende a desmerecer o Paquetá. Exato. Joga no West Ham, um time ali tá lutando contra o rebaixamento na Premier League. A seleção nunca fez nada demais, já teve oportunidade, não brilhou. Mas ainda assim, queira ou não, foi titular da seleção na Copa do Mundo. Na última Copa do Mundo. É que eu sei, o Brelé, que você sabe como as coisas funcionam. Eu tava falando de linha de passe, como as coisas funcionam. O cara vai lá. Se o cara não é campeão, e o Paquetá é um cara que não tem muitos títulos na carreira, pouca coisa. Tem estadual com o Flamengo, tem Conference League lá com o West Ham, e tem uma Copa América com a seleção brasileira em 2019, né? Mas assim, para a carreira do Paquetá isso parece muito pouco. No Flamengo, eu até fiz essa pergunta ontem, se vindo para o Flamengo, o Paquetá pode inclusive mudar um pouco essa visão que se tem sobre ele de muita gente que fala que é super valorizado, não é isso tudo, olha só, ganhou pouco, joga no West Ham... Se isso muda também. E a diferença do Paquetá pro Gerson é que o Gerson pegou uma fase do Flamengo. O Arrascaeta, antes de vir pro Flamengo, tinha qual título? Exatamente, Zinho. Copa do Brasil? Exatamente, Zinho. Copa do Brasil com o Cruzeiro. E assim, o Paquetá não... Depende de onde você joga. E eu posso falar isso, tá? Perfeito. Desculpa, eu posso falar isso. Eu estava no lugar certo, na hora certa, nos times certos. Por isso que eu ganhei 29 títulos. Entendeu? E porque você mereceu estar nesse lugar também. O Zinho meteu uma carteirada agora que não foi fácil não, hein? Ele vai... Meteu uma carteirada aqui, ó. Pelo amor, não foi essa a intenção. Foi defendendo o Paquetá. O cara vai ser campeão da Premier League pelo West Ham? Não vai. Quem é campeão lá? É Liverpool, Manchester City. Para conversar com o Rodrigo Julfo, ele está no aeroporto e vai falar de mercado da bola. É reforço para ir buscar no aeroporto, mas ainda não é o Paquetá. Será que ele vem mesmo? Fala, Julfo, tudo bem? Boa noite, bem-vindo ao Sport Center. Quem você está esperando?
Boa noite, Marcela, André, Zupac, todo mundo ligado no esporte. A Inter é um reforço para vir buscar no aeroporto pela importância dessa posição depois que o Flamengo perdeu o Matheus Cunha para o próprio Cruzeiro, que a gente estava falando aí as notícias. Quem vai chegar aqui é o goleiro Andrew, ex-goleiro agora do Gil Vicente. O Flamengo já tinha assinado um pré-contrato com ele para julho, né, quando o vínculo do Andrew com o Gil Vicente se encerra, mas aí diante da importância, da prioridade, né, como o Boto disse nos últimos dias, de contratar um goleiro, o Flamengo chegou a um acordo com a equipe portuguesa, vai pagar ali 1,5 milhão de euros pela contratação do goleiro Andrew, 10 milhões de reais, cerca de 10 milhões de reais, para a contratação imediata. Então o Andrew chega daqui a pouquinho aqui no Rio de Janeiro, vai passar por exames médicos, toda aquela bateria de exames tradicionais, e depois assinar contrato com o Flamengo por 4 temporadas até o final de 2029. Um goleiro muito jovem, 24 anos, 1,89 m, alto, pegador de pênaltis e bom no jogo com os pés. 2 características que o Flamengo prioriza muito nesse estilo de jogo do Felipe Luiz e também toda a diretoria. Um goleiro então que chega para disputar vaga com o Rossi, não para ser meramente um reserva. O Flamengo queria um goleiro que chegasse para disputar vaga com um dos principais nomes da última temporada. E com a chegada do Andrew e também já a apresentação do Vitão, o Flamengo encerra as prioridades do mercado. José Boto disse que um goleiro e um zagueiro eram as prioridades do Flamengo para a próxima temporada, essa temporada agora de 2026. A partir de agora, como ele mesmo diz, entre aspas, botando aspas para o diretor do Flamengo, o Flamengo vai atrás apenas dos sapatos, apenas posições que não são prioridades, não tem carência, mas que vão fazer o elenco evoluir, vai fazer o elenco do Flamengo ficar ainda mais forte. E o principal sonho é de Lucas Paquetá, do West Ham. Flamengo e o Paquetá já têm um acordo de um contrato de 4 temporadas e agora falta resolver com a equipe inglesa, mas aí tem alguns problemas. O teto do Flamengo para essa negociação é de 40 milhões de euros e o West Ham pede 57 milhões de euros. 40 milhões de euros dá 250 milhões de reais, 57 milhões de euros são 360 milhões de reais. Então tem um gap aí de 100 milhões para o Flamengo tentar negociar. A apuração do nosso Bruno Andrade, a nossa equipe do Fala Fonte, é que o West Ham vai se reunir essa semana com o Flamengo e também entre a diretoria para tentar chegar num meio termo, chegar a um valor para negociar o Paquetá com o clube rubro-negro. Porque o Paquetá quer se transferir para o Flamengo. Esse é o principal trunfo do time carioca, o desejo do jogador em voltar para o futebol brasileiro. O West Ham entende que o Paquetá ainda tem mercado na Europa, o Tottenham seria um dos interessados, mas o jogador está forçando uma vinda para o futebol brasileiro, mas aí tem que entrar nesse acordo. Um outro problema do Flamengo, Marcela, são nos bastidores, já que o técnico do West Ham, Nuno Espírito Santo, está fazendo de tudo para manter o Paquetá pelo menos até o final da temporada europeia, porque o West Ham está na zona de rebaixamento e o Paquetá é um dos principais jogadores do clube. Então o Flamengo vai ter que lutar contra o preço e contra o técnico da equipe inglesa. Tá certo, Jufo, obrigada aí pelas informações. É justo que ele queira contar com o Paquetá, o seu principal jogador nessa luta contra o rebaixamento, Zupac. Queria que você falasse sobre a redução, a espera de redução dessa pedida do West Ham e a vontade do jogador. O quão importante, muitas vezes, essa vontade para o jogador poder voltar ao Brasil? Um dos mais gabaritados advogados de direito esportivo e que inclusive faz parte da nova, né, da atual gestão do Flamengo, o doutor Marcos Mota, muito respeitado no mercado do futebol, ele tem uma frase que é: quem controla a operação é o jogador. Que por mais que o clube tenha os direitos, o clube aceite ou recuse as propostas e faça a venda, quem controla a operação é o jogador. Que no fim das contas a vontade do atleta costuma prevalecer porque ele é o dono do seu desempenho, ele é o dono do seu comprometimento, ele é o dono da sua satisfação e isso também tem peso, né? Então acho que a vontade do Lucas Paquetá pode ter algum tipo de peso caso o West Ham perceba que um jogador talvez insatisfeito renda menos, que esse jogador rendendo menos com um possível rebaixamento, que é uma chance considerável de acontecer, embora a gente tenha aí 17 jogos por serem disputados na Premier League, um jogador com rebaixamento valeria menos, como disse ontem o Bruno Andrade, um jogador caminhando para o seu último ano de contrato também vale menos, então essa pressão do atleta pode convencer o West Ham a
abrir negociação, a diminuir a sua pedida de venda, mesmo entendendo que ele é bastante importante tecnicamente para a equipe, porque ele é. O West Ham é um time bastante limitado, o Lucas Paquetá tecnicamente é o melhor jogador, é o único jogador lúcido, de fato, em termos de criação do meio-campo de uma equipe que tem muitos problemas. Então, para o clube inglês, é uma situação difícil entre o que você precisa para agora e o que pode desvalorizar no curtíssimo espaço de tempo. O jogador quer voltar ao Brasil. Tenho a impressão que, embora o Paquetá tenha mercado na Europa, dentro da própria Inglaterra, acho que tudo o que ele passou nesses últimos anos com o caso da investigação sobre o possível esquema de apostas, os cartões que ele teria tomado de propósito e nada foi provado a respeito, eu acho que isso mexeu muito com a cabeça do Paquetá e fez ele querer estar perto do seu ambiente. E hoje existe um clube no Brasil, que por coincidência é o clube dele, que possibilita para um atleta estar aqui e financeiramente não estar tão distante e competitivamente brigar pelo melhor que ele pode brigar e ainda almejar disputas mundiais, né? Então acho que o contexto do Flamengo e o fato de ser o Flamengo para o Paquetá dá uma vontade de voltar para sua casa depois de tudo que ele passou. Imagino que seja essa a linha de pensamento, mesmo ele estando ainda aos 28 anos. E vontade do jogador muda muita coisa, já vimos inclusive o Gerson agora há pouco, né, no início do Sport Center, André. Sim. E 40 milhões de euros, que parece ser o teto do Flamengo, não sei se o Flamengo vai conseguir chegar mais do que isso, ou está disposto a pagar mais do que isso, é algo para mostrar para o Brasil e para o mundo. Olha o que eu consigo fazer. Olha o que eu tenho de dinheiro para investir. E olha quem eu estou trazendo de volta, é o Lucas Paquetá, um jogador que tem mercado na Europa. Seria uma cartada compatível com aquilo que o presidente do Flamengo, o BAP, disse naquela entrevista em que ele apresentou os resultados do time ao longo do ano de 2025, falou sobre vários assuntos, cometeu um deslize, preciso lembrar, fez um comentário absolutamente preconceituoso, desnecessário e inapropriado a respeito de uma colega nossa. Mas já passou, mas vamos deixar claro que ele não poderia ter feito o que fez. Mas também deu algumas declarações muito importantes a respeito dos planos do Flamengo na parte orçamentária, investimento no time de futebol para os próximos anos e, assim, bem ao seu estilo, não usou palavras modestas. E a partir de agora ele tem que agir. E não faria sentido ele dizer tudo aquilo e não executar, né, esse desejo de investir muito e transformar o Flamengo num clube dominante do ponto de vista financeiro e esportivo aqui nessa região do mundo, com olhos para a expansão do clube e para uma capacidade talvez um dia de competir em torneios mundiais com as equipes da elite do futebol. Eu não vejo absolutamente nada de errado em sonhar em ser assim e tomar as decisões para ser assim. Se alguém me perguntar, vale um investimento de 40 milhões de euros no Lucas Paquetá? Como que eu vou dizer se vale ou não vale? Vale para o Flamengo, que tem hoje, né, uma capacidade estratosférica de investir e conhece o jogador, existe uma identidade, formado ali, já jogou pelo Flamengo, a torcida gosta dele, esse sentimento é recíproco, ele adora o clube. Hoje o Flamengo tem um elenco absolutamente estrelado, ele seria um jogador para fazer ainda mais diferença do ponto de vista técnico. Tem uma Copa do Mundo chegando, ele deve estar. Então, o conceito de valer ou não no futebol é muito, assim, eu não diria subjetivo, mas depende do ângulo que você prefere olhar. Então, eu diria que absolutamente não vale se o Flamengo não tivesse esse dinheiro, se fosse se endividar para fazer essa contratação, se corresse o risco de não pagar o salário do Lucas Paquetá, o mês passar a ter 3 meses, né, ter 90 dias, como já acontece há muito tempo em outros clubes e aconteceu há não muito tempo atrás no Flamengo. E aí eu diria não, o Flamengo não pode fazer esse movimento. Hoje, quer fazer, pode fazer, deve fazer. E eu repito a minha posição de ontem. O local em que o Flamengo está nessa discussão, nessa negociação, é um local de conforto, porque ele conta com a vontade do Paquetá não só de sair do West Ham, mas de jogar no Flamengo. E a cada dia que passa, essa vontade vai ter mais peso na negociação
talvez até no sentido de baixar o preço que o West Ham quer e aproximar o momento do retorno do Paquetá ao Flamengo. Não há a menor comparação em nenhum aspecto entre o Flamengo e o West Ham. Não são times da mesma categoria. Um está na elite da elite em termos de ambiente de futebol e pode pagar salários que até pouco tempo o futebol brasileiro não tinha como pagar. Hoje tem. E aí, quem é que pode criticar o Lucas Paquetá? Eu não vou fazer isso.